Que Deus possa te abençoar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Logo, vamos extrair isto da Escritura e situá-la exatamente na Escritura. Em primeiro lugar, há um cristão que professou ser um cristão, mas se este cristão ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. Ele professou crer, está em ação para isto. Porém, Deus ainda não lhe tem dado este espírito do Espírito Santo. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus. Ele ainda não satisfez as exigências de Deus. Porque nós somos salvos quando nós satisfazemos os requisitos que Deus tem estabelecido. Então, se ele ainda não chegou, não tem chegado à meta com Deus, na qual Deus o reconheceu, ele ainda não é um cristão cheio do Espírito Santo. Ele está em processo apenas para ser um cristão autêntico, destemido, cheio do Espírito Santo. Então é necessário passar pelos processos de Deus. Se referindo ao patriarca Abraão, Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. E este chamamento é um tipo do chamamento do crente hoje. Ele chamou Abraão e Abraão saiu de seu país e foi a uma terra estranha, morar entre um povo estrangeiro. E este foi um tipo de quando Deus chama um homem para que deixe sua impiedade e se arrependa de seus pecados. Ele se desliga do grupo no qual se encontra para viver em um novo grupo. E entre um povo, entre um novo tipo de gente. Então Deus encontrou a Abraão fiel à promessa que Deus lhe havia dado, de que teria um filho e de que através desse filho seria bendita toda a terra. Então Deus confirmou sua fé, dando-lhe um sinal, e este sinal foi a circuncisão. E a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Isto é exatamente o que dizem os versos seguintes do capítulo, ali onde estava ali em São Atos, capítulo 7, verso 51. Então, duros de cerviz, incircunciso de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Muitos crentes hoje estão resistindo ao Espírito Santo, crentes religiosos, aqueles mesmos religiosos que existiam lá nos dias de Estevão, nos dias dos apóstolos, porque aqueles espíritos que operavam naquelas pessoas, naqueles religiosos, aqueles espíritos não morreram. As pessoas que eram dominadas por aqueles espíritos religiosos, as pessoas morreram, foram para a sepultura,
Mas esses espíritos ainda não morreram. Eles estão hoje atuando em muitos crentes, frequentadores de igrejas, frequentadores de grupos, que estão sempre resistindo ao Espírito Santo. Estão sempre ouvindo as Escrituras, a palavra de Deus, mas estão resistindo ao Espírito Santo, porque não têm recebido a palavra de Deus na sua totalidade. Muitos crentes manufaturados, eles são apenas igrejeiros, eles algumas vezes falam amém, dão glória a Deus, mas não é pelo Espírito Santo, é por conveniência, porque lhe convém. Precisa ainda se arrepender de seus pecados. Quantas e quantas pessoas são batizadas no batismo verdadeiro, em Atos 2:38, e nunca se arrependeram dos seus pecados. Por isso são crentes carnais, crentes formais, crentes intelectuais. Esta é uma situação lamentável, mas é uma realidade da era em que nós estamos vivendo. A circuncisão é um tipo do Espírito Santo. E Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão depois que ele havia aceitado a Deus sobre a base de sua promessa e saiu para um país estranho. Foi um sinal, e todos os seus filhos e sua semente depois dele deveria ter este sinal em sua carne, porque isto era uma distinção. Este sinal de circuncisão era para separá-los de todos os outros povos. E isto é o que Deus usa hoje, o sinal da circuncisão do coração. E este sinal é o Espírito Santo. Faz com que a igreja de Deus seja uma igreja separada de todos os demais credos, confissões e denominações. Eles estão em todos os tipos de denominações, sem dúvida. Eles são um povo separado. O Espírito Santo é um sinal que faz de um cristão diferente dos demais. Faz de você um homem, uma mulher semelhante a Cristo, fazendo as mesmas obras que Cristo fez. Então, isto é necessário para que assim possamos ser diferente de todas as demais denominações, crentes naturais, crentes intelectuais. O Espírito Santo é o que faz a diferença, porque este é o sinal de Deus para que você possa estar pronto para o arrebatamento. O profeta de Deus, ele fala na mensagem o que é o Espírito Santo. Ele diz: deixe-me falar com um homem por 2 minutos, e eu posso lhe dizer se ele tem recebido ou não o Espírito Santo. Assim você também pode. Cada cristão que tem de fato discernimento do Espírito Santo pode saber se um homem ou uma mulher tem de fato o Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo é uma marca, é um sinal. Então, assim, isto lhe separa, é uma marca, é um sinal. O Espírito Santo é um sinal. Qualquer menino que recusava
ser circuncidado no Antigo Testamento, o qual era uma sombra do Espírito Santo, era cortado do meio do povo, se recusava a ser circuncidado. Ele não podia ter companheirismo com o resto da congregação. Agora, ilustremos isto com o dia de hoje. Uma pessoa que recusa receber o batismo do Espírito Santo hoje não pode ter companheirismo com aqueles que têm recebido o Espírito Santo. Você simplesmente não pode fazê-lo. Você tem que ser da mesma natureza. Ave da mesma plumagem voa junto. Hipócrita tem companheirismo com hipócrita. Urubu tem companheirismo com urubu. Crentes carnais têm companheirismo com carnais. Porque são da mesma natureza. Tem que ter o mesmo espírito, a mesma natureza. Então é necessário sermos cheios do Espírito Santo. Você jamais poderá ter companheirismo com Deus se você não tem recebido o Espírito Santo. Para nós termos companheirismo íntimo com Deus, com a palavra de Deus, é necessário recebermos o Espírito Santo. Então você estará em harmonia com Deus e com a sua palavra, através da fé, crendo em toda a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo faz seu coração pulsar, faz seu coração bater de acordo com cada palavra de Deus. Você não dirá amém apenas em parte da palavra. Você não será um crente conveniente por conveniência, mas você dirá de fato dirá amém a toda a palavra de Deus. Não importa o que Deus disse na sua palavra, você crerá da mesma maneira. Por quê? Porque você está tendo comunhão com Deus. Então é necessário isto para que você seja um cristão diferente, destemido, encorajado. Não podemos viver apenas de aparência. Necessitamos da essência do cristianismo na nossa vida. Então, o profeta diz que a mãe dele costumava dizer: aves da mesma plumagem sempre se juntam. Fariseu com fariseu. Então, por quê? Porque tem a mesma natureza. É um antigo provérbio, mas é uma verdade. Você não vê pombas e corvos tendo companheirismo. Suas dietas são diferentes, seus hábitos são diferentes, seus desejos são diferentes. E essa é a maneira que sucede com o mundo e com o cristão, quando você tem sido circuncidado pelo Espírito Santo, o que significa cortar uma carne. Então, jamais um cristão terá companheirismo com o mundo. Um religioso, um crente natural, estará sempre em companheirismo com o mundo, porque ele ainda ou ela ainda é um crente carnal. Mas um cristão que foi cheio do Espírito Santo não terá companheirismo com o mundo. O seu companheirismo será com Deus e com os demais cristãos que estão na mesma natureza de Deus. Que Deus te abençoe e que você seja verdadeiramente circuncidado pelo Espírito Santo e que você seja fortalecido no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. E a graça do Senhor esteja
sobre cada um de vós, no nome do Senhor Jesus Cristo.